Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Bom dia a todos. O Bem-Estar e Movimento de hoje vai falar sobre saúde do coração. Esse músculo que é um dos mais importantes, se não o mais importante do corpo humano. Claro que ele precisa de cuidados especiais, ele fornece alimento, oxigênio a todas as células do corpo. Para bater esse bate-papo aqui com a gente, eu convidei o cardiologista Dr. Cláudio Domênio, mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador do setor cardio-oncologia do Hospital Procardíaco. Também é autor dos livros Em Suas Mãos e Te Cuida e Guia Prático para uma Vida Mais Saudável. Dr. Cláudio, muito obrigado por sua presença aqui hoje. Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvinte. É um prazer estar com você aí, aprendendo, né? Eu acho que vai ser uma troca, mas, acima de tudo, para mim, é um aprendizado, né? Uma oportunidade. Muito obrigado. Sabe que eu morei no Rio de Janeiro no começo dos anos 2000 e desde esse tempo eu sempre acompanho os seus artigos, as colunas que saem e sempre fui muito fã porque sempre abordou a questão do estilo de vida e principalmente da atividade física. Então é um grande prazer a gente tocar nesse assunto e poder ajudar nossos ouvintes. E antes da gente continuar com esse papo, Dr. Cláudio, eu vou chamar aqui a participação dos nossos ouvintes. Eles sempre entram pelo e-mail bemestar@cbn.com.br. Márcio explica e descomplica. E hoje é um e-mail que a gente recebeu da nossa ouvinte falando o seguinte: você fala tanto de pular corda e eu queria saber se eu consigo pular corda sem corda, só simulando, se eu vou ter algum benefício. Olha, vai ter um benefício, claro que vai, porque você vai ritmadamente ficar saltando no lugar, não vai errar porque não tem a corda, mas eu diria que pular corda sem corda pode ser o primeiro passo para uma sequência pedagógica, para você aprender a pular corda. Então você pode começar sem a corda, só para ir pegando o ritmo, depois você vai até batendo a corda ao lado do corpo para ir pegando o ritmo, o som da batida da corda vai ajudar e daqui a pouco você já está pulando corda. O fato é que é uma atividade aeróbica, tem uma boa intensidade e vai ajudar o nosso coração, que é o nosso assunto de hoje. E aí eu já pego o gancho para falar com o Dr. Cláudio, que tem um guia prático para uma vida saudável. Você pode listar algumas coisas para ter um coração saudável, Dr. Cláudio, assim, de cara, umas dicas importantes e fáceis? A primeira dica, Márcio, que eu acho que a gente tem que ter é: você tem que ter o seu autocuidado. É a primeira dica. Fizeram uma reportagem com os 10 maiores especialistas em geriatria e gerontologia, buscando a longevidade, uma longevidade feliz. Foram 10 opiniões diferentes. Começava com Niels Barzanski, do Mount Sinai, dizendo: escolha os seus pais. Lógico, uma genética boa. Mas tinha pessoas que falavam: olha, o autocuidado, vá ao médico com frequência. O outro falava: passe fio dental. Então, assim, a coisa mais importante para mim é que você seja o CEO, o diretor-presidente da empresa mais importante do mundo, que é o seu corpo. Não dá para delegar. Os nossos maiores patrimônios, tempo e saúde, vão estar muito relacionados às nossas escolhas. Então, eu sempre uso a figura de uma balança no consultório e sempre ponho o peso maior para o lado do CNPJ. Do outro lado tem um pezinho escrito CPF. O que eu observo no consultório em 38 anos de prática de profissão? Que as pessoas cuidam muito da empresa, da profissão, da sua atividade profissional e cuida pouco da pessoa física, do CPF. Então, eu acho que tem que haver um equilíbrio. Você tem que cuidar tão bem do seu corpo, da sua máquina, quanto você cuida da sua empresa, da sua profissão. E a gente ouve muito isso: não tenho tempo, não consigo. Então, o tempo é questão de prioridade, né? O tempo é questão de prioridade. Eu sempre falo que existe o tempo preferência e o tempo prioridade. O tempo
prioridade mexe muito com o nosso racional. Eu tenho que entregar o imposto de renda amanhã, é o último dia, minha prioridade. O tempo preferência mexe com o meu coração. E aí vai o seguinte, faça aquilo que faz bem para o seu coração. Eu vou remar, eu vou pedalar, porque eu gosto desse esporte. Eu vou escutar música, eu vou meditar. Eu não vou fazer nada, vou tomar um sol e curtir um pouco o dia de hoje. Então, usar mais o tempo preferência, usar mais a ideia que nós temos que ser o CEO, o diretor-presidente da empresa mais importante do mundo. Porque por mais dinheiro que você, Márcio Atala, tenha, seja o homem mais rico do planeta, ainda não inventaram uma máquina que vai poder correr, se alimentar, fazer por você. Você tem que fazer as suas escolhas. Então, eu acho que a gente começa por assim, o livro em suas mãos, que cabe exatamente na palma da mão, como você está vendo aqui, é para mostrar que está nas suas mãos. Você tem esse poder, você é o quem dirige. É bastante interessante quando faz essa analogia do CPF CNPJ, e aí você comentou a questão da nossa máquina, né? A nossa máquina ela foi evoluindo durante centenas de milhares de anos, né? Então, quando a gente pensa nesse autocuidado, a gente deveria proporcionar para o nosso corpo coisas que fizessem com que ele funcionasse melhor, né? Então, o movimento é uma delas. Se a gente parar para pensar, durante toda a evolução da espécie, quem não se adaptou a um meio ambiente que exigia muito movimento não sobreviveu. Geneticamente, o nosso corpo ele é preparado para o movimento. Em que medida esse movimento ajuda o coração, ajuda esse músculo tão importante? Olha, eu vou dar dois exemplos assim, três exemplos bastante fortes para impactar os seus ouvintes. Eu trabalho numa área de cardio-oncologia e o tratamento com quimioterapia e imunoterapia deixa os pacientes muitas vezes cansados, asteniados, fadigados. O melhor remédio para tratar a fadiga do doente oncológico é a atividade física. Se você for um programa de reabilitação cardíaca em que você tem pacientes com coração muito cansado, a gente chama com a fração de ejeção, coração parecendo um coração de boi grande, dilatado, contraindo mal, fraco, o melhor remédio que nós podemos dar para esse paciente, ministrar ele, é o exercício. Antigamente, um paciente infartava, estava com o coração muito cansado, falava, não faz nada, ficava 30 dias parado, ficava na famosa tenda de oxigênio. E vários doentes morriam de pneumonia, morriam de trombose, morriam de embolia. Hoje, a gente mexe eles o mais precoce. E, às vezes, com essa atividade física que você faça, melhore a fração de ejeção dele, que o normal é acima de 50%, está em 25%, ele está enfermamente grave esse coração. Você aumenta 5%, 10% com o exercício, você tira um paciente da fila do transplante. E, mais recentemente, o Covid, alguns pacientes têm Covid e ficam muito cansados, muito fracos depois de um Covid. E, às vezes, dura 6 meses. É a chamada síndrome do Covid longo. E o que se sabe hoje? Que a melhor coisa para esses pacientes é reabilitar, é atividade física. Então, assim, a única situação que a gente nota hoje em dia que o exercício pode trazer malefício para o nosso organismo, talvez seja o câncer de pele, o melanoma, né? Principalmente para quem mora em países tropicais, que tem muito sol, que faz atividade esportiva sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de filtro solar, e aquela pessoa que se expõe demais ao sol é a única, entre aspas, contraindicação relativa que a gente vê no exercício. Fora isso, o exercício melhora o coração, melhora o humor, melhora o perfil metabólico, perfil lipídico, melhora o colesterol, glicose, melhora a memória. Então, assim, é incrível o poder que o exercício exerce no nosso corpo, né? E é um remédio que as pessoas às vezes falam, sabe, Márcio? Olha, você disse aí muito bem, nós somos preparados para nos movimentarmos, para nos mexermos constantemente. Domênico, eu faço exercício segunda, quarta e sexta, tá bom? Eu falei, tá ótimo, mas poderia estar melhor. Você foi preparado para fazer exercício diariamente. Você não fez um acordo lá com Deus, olha, para mim é para fazer 3 vezes na semana, o Márcio é 4, o outro é 5. Faça exercício diariamente, essa é a mensagem. Se mexa, né?
Gostei muito desse seu comentário. E aí, pegando alguns ganchos na sua resposta, eu posso dizer que um coração forte é aquele coração que consegue, no repouso, né, bater menos vezes por minuto e dar conta de levar sangue, oxigênio e nutrientes para o corpo, que aquela pessoa que tem a frequência cardíaca muito elevada no repouso é um pequeno sinal de um coração um pouco mais fraco. E aproveitando esse gancho, você comentou da atividade física, né? Eu costumo dizer que a atividade física é igual uma caixa de ferramenta. Você vai para o conserto certo, usar a ferramenta correta. Então, dependendo das limitações de cada pessoa, dependendo da faixa de idade, enfim, histórico de lesão, você vai adaptar a uma atividade física, você vai escolher uma atividade física, mas ela invariavelmente traz benefícios para o corpo. Mas aí eu queria ouvir um pouquinho em relação a essa medida que é a frequência cardíaca de repouso. Essa é uma pergunta excelente. Teve um trabalho clássico na década de 70, realizado na França, com bicicleta, com ciclo ergômetro. Pegaram cerca de 5 mil indivíduos que foram acompanhados durante 25 anos. E foram analisadas 3 variáveis. Quem tinha frequência de repouso acima de 75 ou abaixo de 75. Quando fazia o exercício, a segunda variável, se a minha frequência cardíaca subia rápido ou subia lentamente. E a terceira variável, quando eu parava, se caía rápido ou caía lento. Uma pessoa condicionada tem a frequência cardíaca mais baixa. Então, vai ficar em torno de 60, às vezes até menos que 60. Quando ele faz exercício, ele sai de 60, vai subindo 120, 130, 140, demora para subir. E quando ele para, cai rapidamente. Já o descondicionado, ele já parte de uma frequência mais alta, parte de 80 a 90, uma pequena carga de exercício, a frequência já vai lá em cima e quando ele para, demora para cair. Se nós compararmos um paciente que teve um infarto, que está condicionado, que está em forma, com um sedentário descondicionado, a chance de morte por doença cardiovascular é maior no sedentário descondicionado. Eu morro de medo, assim, fico preocupado quando as pessoas chegam para mim no consultório e falam: doutor, eu estou muito preocupado, eu fui fazer exercício, a minha frequência cardíaca subiu. É ótimo, ainda bem que ela subiu. O ruim é se ela tivesse ficado caída ou parada. Então, assim, o exercício físico, ele tem que deixar a gente um pouquinho ofegante. É bom quando ele promove isso, né? Eu estou caminhando, estou fazendo exercício, um jogging, um speed walking, estou caminhando mais rápido, o meu coração, eu quero que ele bombeie de forma mais vigorosa. Isso é bom, né? E, assim, as pessoas, Márcio, nós temos que tomar cuidado, porque não podemos medicalizar o exercício, não podemos medicalizar a atividade física no sentido de que, não, você tem que fazer muitas avaliações, tem que fazer muitos exames. Claro que um atleta de ponta, um campeão, uma pessoa que vai para uma Olimpíada, essa pessoa, um jogador de futebol, mas aquela pessoa que quer sair de casa, que quer começar a caminhar e que às vezes não tem nem recurso para fazer todos esses testes, não podemos deixar de incentivá-las. Olha, vai caminhar, usa o bom senso. Sentiu cansada, ficou mais ofegante, diminui o passo, explica a ela que com o passar do tempo isso vai melhorando, você vai se condicionando. O condicionamento, ele tem uma coisa interessante. Se o Márcio poupa R$1.000 por mês, durante 20 anos, aquela poupança está lá. E se o Márcio faz 1 hora de exercício, de caminhada diariamente, durante 20 anos, aquela memória esportiva está lá. O Márcio é transferido, vai para o Canadá, chega para um país frio, chega lá, ele fica sem fazer exercício durante mais de 6 meses. E aonde ele mudou, onde ele costumava depositar o dinheiro dele, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, não tem, ele não deposita o dinheiro. Aquela poupança financeira que você fez durante 20 anos, você não perdeu, mas aquele condicionamento físico, ele se perde em grande parte. Então, a gente precisa, por isso que a gente vê grandes atletas, campeões olímpicos, né, que às vezes param de fazer exercício, queimavam muitas calorias,
começam a ficar sedentários, mantêm a mesma ingesta de calorias, eles começam a se tornar obesos, síndrome metabólica, e às vezes infartam, tem problemas. Nós temos vários exemplos na literatura médica, né, na mídia esportiva, de atletas olímpicos, de campeões mundiais que aconteceram isso. Então, infelizmente, a gente tem que lembrar que o exercício é para sempre. Muito bacana essa sua resposta, doutor Claudio. Eu quero pegar alguns ganchos. Primeiro, você comentou a questão do sedentarismo, né? Apesar da gente cada vez mais mostrar, falar, ser divulgada a importância do movimento para o nosso corpo, e aí você deu um exemplo perfeito, não existe poupança, né? Quantas vezes a gente vê um ex-atleta, está aqui a camisa do Ronaldo atrás de mim, quer dizer, foi um baita atleta, e o que aconteceu quando ele parou? Ganhou muito peso, por quê? Porque mantém a ingestão de calorias alta, para de gastar caloria, entra num sedentarismo e acaba pagando com a saúde. Hoje, a gente sabe que só no Brasil são praticamente 300 mil mortes por ano, né, em relação ao coração. Boa parte delas poderia ser evitada com essas atividades que nem você falou, bem simples, uma caminhada, pedalar um pouquinho, se movimentar mais durante o dia, enfim, incluir atividade no dia a dia? Ô, Márcio, assim, o diabetes médio e as doenças cardiovasculares poderiam ser evitadas, respondem por 80% do gasto hoje nos Estados Unidos, que é em torno de 200 bilhões de dólares com a saúde. Teve um trabalho feito na Alemanha, publicado em 2009, o título foi EPIC Potsdam. Potsdam é uma cidadezinha na Alemanha que eles analisaram 4 variáveis. Eu não podia ser obeso, eu tinha que ter o índice de massa corpórea abaixo de 30, eu não devia fumar, eu fazia 3 horas e meia de exercício por semana e eu tinha uma dieta adequada. Uhum. Quem adotava esses 4 estilos de vida saudáveis, vou repetir, 3 horas e meia de exercício por semana, não fumava, não era obeso e tinha uma dieta saudável, você diminuía de forma importante a incidência de diabetes, infarto, AVC e câncer. O que eu quero mostrar com isso? Que a medicina do estilo de vida, ela não pode ser elitista. A proposta que o Márcio Atala está levando de exercício, de nutrição, que é maravilhosa, que você leva aí, ela não pode ser elitista. Se eu colocar medicamentos caros, projetos caros, preciso de muito aparelho, tem que ser uma dieta muito complicada, eu não vou atingir em termos populacionais, eu não vou ter uma abrangência que vai impactar a mortalidade por doença cardiovascular ou por diabetes. Então, quando é importante a gente ressaltar campanhas nesse sentido, são que nós devemos fazer coisas que sejam possíveis de fazer. Então, quando você dá a sua dica na coluna, olha, desça um ponto antes da estação do metrô ou do ônibus, levante a cada 1 hora, mexa um pouquinho, suba o andar de escada, são coisas fáceis de serem realizadas. Você não está pedindo para ninguém jogar golfe, ter que nadar numa piscina aquecida. Não sei se eu estou conseguindo passar essa mensagem. A medicina do estilo de vida ela tem que ser o mais abrangente possível. A medicina do estilo de vida, né? Se a gente pensar que o estilo de vida ele é determinado por aquilo que a gente faz na maior parte dos dias, deveria ser uma série de atitudes que a gente consegue tomar com mais facilidade no dia a dia. Então, quando a gente fala em descomplicar a dieta, a gente tem aí fruta, legumes, verduras, né? Enfim, a gente tem alimento de verdade. O Brasil tem o arroz, feijão, tem uma cultura de alimentação que a gente vai perdendo com o tempo, mas que deveria ser preservada, ao invés de você ficar complicando, né? Querendo dar nomes e trazer superpoderes a alguns alimentos que são inacessíveis à grande parte da população. Com o movimento, a mesma coisa, né? A gente sabe que o nosso corpo responde ao movimento. Muito bem, quem pode reservar um tempo, ir para um lugar super elaborado e fazer seu treino.
mas o meu corpo também vai responder se eu conseguir caminhar meia hora por dia, se eu conseguir subir alguns andares de escada. Agora, a pergunta que eu quero te fazer, aproveitando esse gancho em cima da medicina do estilo de vida e pensando nos custos da medicina, que você sabe tão bem, que são bem caros, numa população onde o estilo de vida vem piorando com o tempo, se não investe numa política de saúde pública para essa base da pirâmide, existe alguma maneira de ser viável o sistema de saúde, já que quando a pessoa infarta, quando a pessoa tem câncer, tem um evento pior por decorrência do diabetes, por exemplo, é um custo muito caro. Quer dizer, como que a gente deveria tratar esse estilo de vida populacionalmente? Eu acho, Márcio, assim, essa pergunta, como está na moda dizer, vale $1 milhão, né? Assim, é muito difícil um problema tão complexo você ter uma solução simples, não existe. E nós estamos abordando, você está falando de diabetes, de doença cardiovascular, de obesidade, de câncer, mas não podemos esquecer das doenças mentais. O burnout, o esgotamento profissional, físico, que as pessoas estão vivenciando hoje, já responde por um custo de $190 bilhões ano. A Organização Mundial da Saúde já classifica o burnout, aquilo que vem de fora e nos queima, esse esgotamento, como um fenômeno ocupacional, já vai ter um númerozinho no CID, então isso é importante, nós vamos poder mensurar, gestão em números, então esse fenômeno ocupacional que a Organização Mundial da Saúde faz um alerta, diz também respeito à saúde mental. E aí a gente lembrando daquele famoso Juvenal, romano, poeta, filósofo do ano lá atrás de Roma Antiga, mensano in corpore sano, nós temos que cuidar não só da saúde física, mas da saúde mental das pessoas, né? E se a gente não olhar a pessoa de uma forma integral, de uma forma holística, de uma forma integrativa, vai ficar mais difícil. Então, eu acho que a gente precisa de saúde pública, sim, que não é só construir ciclovias, não é só facilitar o acesso ao alimento saudável, não é só melhorar o transporte público, não é só melhorar a poluição. Então, tem uma série de coisas que eu comentei há pouco tempo, eu acho que com você, que no Brasil são poucas, que eu saiba, só tinha uma, Vitória, no Espírito Santo, capital que dispunha de médico do exercício nas secretarias. Então, assim, como é que a gente quer divulgar? O Márcio Atala, ele está ajudando, o Domênico pode ajudar um pouquinho, mas nós somos um pontinho nesse oceano todo. A gente precisa realmente de políticas públicas. A Inglaterra, por exemplo, está financiando, Londres está financiando para a sua população a compra de bicicletas subsidiadas. Mas não é só financiá-las, está fazendo também ciclovias, está eliminando faixas de rodovias para fazer ciclofaixas e ciclovias para que até 2050 todo o transporte, 80% do transporte em Londres seja feito via pública ou a pé ou com bicicleta, e essas bicicletas subsidiadas. Então, o TfL, que é o órgão que cuida do transporte em Londres, tomou essa decisão. Mas nós estamos em 2020, esse projeto é para 2050, ele está sendo implementado aos poucos. Então, a gente desenvolver ciclovias, desenvolver academias ao ar livre, contratar profissionais para isso, veicular propagandas, fazer o que você está fazendo aí, essa sua iniciativa que é bacana, tudo isso é multidisciplinar, é governo, são universidades públicas, são sociedades médicas, são famílias, são escolas. Então, eu acho que é um problema muito complexo, senão a gente vai perder essa luta. E tem que ser um projeto a longo prazo. A coisa não vai se mudar em 2, 3 anos, né? Então, você vê esse exemplo que você deu de Londres. Estão planejando para 2050. Quer dizer, não é uma coisa, um problema tão complexo desse. A gente não vai resolver, ainda mais num país com a dimensão do Brasil, é uma coisa que vai se resolver do dia para a noite. Mas tem que ter esse início, né? A gente tem que ter um projeto e, aos poucos, você vai construindo. E a palavra que eu gostei desse nosso papo foi o autocuidado. Quando você, doutor Cláudio, fala, nós somos os CEOs do nosso corpo, nós gerenciamos o nosso tempo e a gente tem que
praticar o autocuidado, né? Então, se importar um pouquinho mais, fazer melhores escolhas na alimentação, fazer aquelas pequenas escolhas onde eu consigo incorporar um movimento, privilegiar o sono. Quer dizer, cuidar da gente mesmo, esse é um ponto muito importante. E aí, para quem está em casa, eu queria terminar esse papo antes de chamar nosso último quadro. Queria que a pessoa fique um pouco perdida, né? Como que eu posso ter uma referência, se o meu risco é mais alto, se o meu risco é menor? A circunferência abdominal, ela pode ser um bom parâmetro para a gente ir acompanhando a evolução do nosso condicionamento, da nossa saúde, do risco de desenvolver essas doenças? A circunferência, a relação da cintura abdominal com o quadril, ela é utilizada no mundo todo, assim como o índice de massa corpórea. Existem algumas críticas ao índice de massa corpórea e a relação da cintura com o quadril. Mas a gente tem que pensar, quando você fala em mundo, em população, é um método muito barato. Você, para fazer uma cintura quadril, você só precisa de uma fita métrica, que custa R$5. Então, isso é bom, né? Ela vai ter falhas? Vai. Se eu pegar um atleta, sei lá, um lutador de MMA, aqueles caras fortões, né? Eles são pesados, mas tem muita massa magra, tem muito músculo. Talvez, se eu fizer o índice de massa corpórea nele, vai dar 28, 29, fala assim, pô, esse cara tá gordo. Não fala isso que ele metabolicamente está bem, ele é um lutador, ele pode ficar chateado e ir lá e te dar uns tapas, né? Mas esse cara, ele está bem. A outra coisa é que a relação cintura-quadril, ela pode variar conforme o continente, né? O continente americano tem uma cintura quadril maior do que a nossa. Nós seguimos o padrão da Federação Internacional de Diabetes, que considera 80 para mulher e 90 para homem. E a gente, a grosso modo, procura que a relação cintura-quadril seja abaixo de 0,95 no máximo para homem e 0,85 para mulher. Ou seja, você pega uma fita métrica, vai no espelho e pede à tua esposa ou o teu esposo, ou teu companheiro ou companheira para te ajudar a fazer uma medida. No Japão, isso é feito de rotina, quer dizer, é uma coisa interessante, porque é fácil, você põe a pessoa na balança e vê a sua cintura abdominal. Se você estiver acumulando gordura na região abdominal, é um perigo, porque vai levar um quadro que nós chamamos de síndrome metabólica, que aumenta o risco de você ficar hipertenso, aumenta o risco de você ficar diabético. E essa gordura que você não vê, ela vai se entranhando nos órgãos abdominais, no fígado, causando uma coisa chamada esteatose hepática, aquela gordura no fígado. Hoje, nos Estados Unidos, a principal causa de transplante de fígado já é essa gordura que se acumula na região do fígado. A esteatose hepática, ela vai se acentuando. Tem até um nome para isso que eles chamam de Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, NAFLD. NAFLD seria o termo em inglês para você mostrar que esse acúmulo de gordura no fígado é tão perigoso que pode te levar até um transplante de fígado. Então, assim, o problema é que esses vilões, muitas vezes, essa gordura que se acumula no abdômen, o colesterol está um pouquinho alto, a glicemia, o açúcar que está um pouquinho alto, não dão sintomas. Eles são vilões assintomáticos. E aí você tende a não valorizar. Então, você deu uma dica muito simples, muito boa. Se o seu abdômen está crescendo, né, está acumulando gordura na região abdominal, comece a ficar preocupado, vai a um profissional de saúde, procura verificar a sua pressão, dosa uma glicose, pede para ele checar teu peso e está na hora de você se mexer, porque quem não anda, desanda, né, Márcio? Exatamente, e você falou tudo. Como é assintomático, as pessoas só vão se dar conta quando o problema está instalado. 3 dicas para levar para casa. Doutor Cláudio, o pessoal acompanhou aqui a gente e quer 3 dicas de ouro para a gente ter uma boa saúde. O que eles podem fazer de autocuidado? 3 dicas bacanas. Olha, acho que a primeira dica vai sobre as conexões sociais. A primeira dica é boas conexões sociais. Famílias, amigos, parentes, colegas, ou seja, isso faz um bem enorme para a gente. O mais longevo estudo de felicidade do mundo vem da Universidade de Harvard,
desde 1938, e mostra que a qualidade das suas relações sociais, das suas conexões sociais aos 50 anos é tão ou mais importante do que o seu nível de colesterol. Então, a primeira seria capriche com seus amigos, liga para ele, nutre essa amizade, né? O afeto cura, o afeto é muito importante. A segunda dica, eu acho que eu tenho que falar, já falei um pouco lá atrás de exercício, vamos falar agora de uma dica de alimentação. A ilha de Okinawa, no sul do Japão, é onde temos as mulheres mais longevas do mundo, as supercentenárias. E o japonês tem uma palavrinha que eles dizem, uma frase que é hara hashibu, coma até quase ficar satisfeito. Então, assim, sabe, aquele pecado da gula, sempre sai com um pouquinho de fome, né? 80%, isso é bom. Talvez seja uma das poucas estratégias ligadas à longevidade, seja comer um pouquinho menos do que o necessário. E a terceira dica, eu acho que tem a ver também com uma palavrinha japonesa, que é até título de um livro chamado Ikigai. Ikigai é sentido de vida, né? Dê sentido à sua vida, porque quando a gente está para morrer, sabe, Márcio? A gente está chegando lá no final da vida, aquele muro intransponível que é a morte, a gente é obrigado a olhar para trás. E aí você vai ver a vida que você levou. Valeu a pena? Então, acho que é muito importante, morre bem quem viveu bem, vivam bem, deem sentido à sua vida, né? Eu acho que uma vida com sentido nos ajuda muito, nos protege muito. E eu termino agradecendo aos ouvintes, a sua produção, a você. Assim, às vezes nós somos muito, na hora de criticar, nós somos muito extensos. Na hora de agradecer, nós somos muito econômicos. Então, eu queria aqui expressar a minha gratidão a você pela oportunidade que você está me dando e pelo bom e excelente trabalho de educação que você faz em prol da saúde de todo o povo brasileiro. Muito obrigado. Imagina, doutor Cláudio, eu vou te falar, essas suas 3 dicas foram lindas, lindas demais. Essa da alimentação, acho que minha falecida avó, ela não conhecia, mas ela, quando eu era pequenininho, um dia que eu comi bastante, ela falou, senta aqui, meu netinho. Sempre saia da mesa com a sensação que você pode comer um pouquinho mais. Então, quando você começou a dar essas dicas, eu me lembrei dela. Muito obrigado pelo papo, muito obrigado pelas informações. Tenho certeza que os nossos ouvintes se inspiraram e aqueles que ainda não estão com estilo de vida tão bom, vão começar a fazer pequenas mudanças. Obrigado, doutor Cláudio. O Bem-Estar em Movimento de hoje fica por aqui. Se você gostou desse papo com o Dr. Cláudio, compartilhe com seus amigos, baixe agora mesmo e ouça o podcast que já está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, do Bruno Teixeira, a edição do Rafael Furugem e trabalhos técnicos do Anderson Wendel e da Débora Gonçalves. Obrigado, abraços e boa semana a todos. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.